Sejam bem-vindos a mais um episódio das Conversas com o Fernando. O meu nome é Fernando Vaz e hoje estarei à conversa com o Bernardo Blanco, deputado à Assembleia da República pela Iniciativa Liberal. O meu interesse pela política não vem desde sempre, mas desde sempre que gosto de ter conversas que estimulem o pensamento e acabou por ser com naturalidade que, gradualmente, fui ganhando interesse pela política e desafios da sociedade portuguesa e mundial. Em 2020, com as tomadas de posição por parte do partido no verão daquele ano, senti-me suficientemente representado para me tornar militante. Não acho que o modelo defendido pela Iniciativa Liberal seja perfeito, se é que tal conceito existe. Mas olhando àquela que é a conjuntura atual de Portugal, com os seus desafios económicos e sociais, acredito ser o partido que mais pode ajudar a uma transformação positiva na sociedade portuguesa. Acredito muito que a política é um jogo de concessões emocionais e que, muitas vezes, o realpolitik acaba por prevalecer ao ponto de adaptar as nossas tomadas de posição à sociedade onde nos inserimos. Neste jogo, as concessões que sinto que tenho de fazer para com as propostas com as quais não concordo a Iniciativa Liberal são relativamente curtas, levando a que continuo a achar que é o partido que melhor me representa. O Bernardo Blanco entrou na Assembleia da República como assessor parlamentar do João Coutinho de Figueiredo em 2019, tendo posteriormente sido eleito deputado pelo Círculo de Lisboa nas eleições de 2022, cargo que mantém desde então. Conheci-o em jogos de futebol com amigos que duram até hoje e tem sido alguém com quem tenho aprendido muito com o passar do tempo. Vamos falar da sua visão para o liberalismo em Portugal, papel do Estado, a União Europeia e política internacional, com foco no caso de Javier Milei, presidente da Argentina, bem como da forma como se define extrema-esquerda e extrema-direita. Bernardo, obrigado por estares aqui e obrigado por participares aqui nestas conversas com o Fernando. Vamos começar aqui começo sempre pelo início. De onde é que vem o teu envolvimento na política? O que é que te atraiu e que missão é que tu sentes que tens para cumprir? Eu sempre ouvi falar muito de política em casa. E a minha mãe trabalhou boa parte da sua vida na Câmara Municipal de Lisboa e por isso eu fui ouvindo, digamos assim. E o meu avô e a minha avó, apesar de nunca terem tido nada a ver com a política, sempre também falaram bastante de política em casa. Já contei isto, havia um livro que o meu avô tinha, acho que é a edição de 1981, se não estou em erro, do Milton Friedman, o Liberdade para Escolher, uma edição por isso com quase 45 anos, e deve ter sido os primeiros livros que eu li porque estava lá em casa, e isso certamente também me influenciou. E depois foi muito normal YouTube. Eu no secundário gostava muito, tinha História B, que é mais ligada à política, sempre gostei muito, e fui desenvolvendo esse gosto sozinho. Atividades, estive no Students for Liberty, estive no Instituto Mises. A faculdade, em boa parte, fui eu a organizar eventos de política e não tanto a participar nas atividades normais da faculdade. E depois, quando já estava a trabalhar, nesse círculo de pessoas que eu fui conhecendo, que eram sempre bastante mais velhas, diga-se de passagem, começou a aparecer esse bichinho de se criar um partido, não é? E por isso toda essa componente ideológica que eu já tinha há muitos anos começou a mudar um pouco para vamos tentar que a teoria passe à prática e tentar mudar alguma coisa no país. E, quer dizer, não sei se é um espírito de missão ou não. A única coisa que eu sinto é que Portugal, o país, obviamente podia ser muito mais do que é hoje. Eu ainda no outro dia acho que disse isto lá na convenção a alguém. A minha avó diz muitas vezes que Portugal é um rico país, podia ser um país rico, não é? Também ser. E efetivamente é um bocadinho isso que nós acho que todos sentimos. Portugal tem ótimos recursos, ótimo tempo, ótimas pessoas, Ótima comida. Falta sobretudo dinheiro, capital, desenvolvimento económico. E tu entras logo, falaste aí que o primeiro livro, ou dos primeiros livros que leste porque estava lá em casa, foi Friedman. Portanto, entras logo aí com uma forte componente ideológica, não é? Estamos a falar sim. Eu nem entrei. Todos os economistas que mais advogam o liberalismo, não é? Eu comecei muito a ver e a procurar sobre os anos 80. Aquela revolução liberal / conservadora que houve com a Thatcher, com o Reagan, depois passou para a Nova Zelândia, para a Austrália, e eles vinham muito inspirados de uma pessoa que era o Hayek. A Thatcher ia
até aos seminários do Hayek. E o Hayek é uma das caras da escola austríaca de economia, que é um tipo de escola já vamos falar um bocadinho de economia mais ligada ao liberalismo, depois à escola de Chicago, onde o Friedman está, e por isso eu entrei muito para esse nicho académico e ideológico, não é? Em boa parte até contrastante com aquilo que eu estava a aprender na faculdade, não é? Que não é tanto esse tipo de ensinamento económico, é mais clássico, digamos assim. E eu entrei muito para esse nicho e foi por aí que comecei a aprender, digamos assim, sobre o que era um liberalismo num sentido mais europeu, um liberalismo clássico, mais à inglesa, digamos assim. E que esforço é que tu fazias para ir buscar o contraditório? Ou seja, tu tinhas a carga completamente ideológica que já estava presente, fazias o esforço para tentar ir perceber o contraditório e perceber o outro lado, mas porque é que eu estou a defender, ou porque é que eu me identifico com isto, mas porque é que há tanta gente que acha que eu estou completamente errado. Certo. Vamos tentar perceber também o que é que eles estão a pensar. Assim, eu diria que o contraditório já vem em boa parte do país onde nós vivemos, no sentido em que o país é culturalmente, eu diria, mais socialista. Além disso, eu tinha um contraditório natural, como eu estava a dizer, que era na faculdade o que eu estava a aprender não tinha nada a ver com o que eu depois estava a aprender sozinho em casa, digamos assim, e eu lembro-me até de ter discussões com o César das Neves, que era o meu professor. Sim, foi o meu professor também, não muito tempo, mas foi. E ele, embora, quer dizer, mesmo para Portugal, digamos, onde ele é, vamos só falar agora do aspecto económico, um bocadinho se calhar mais à direita que a maioria das pessoas, mesmo assim ele, eu diria que é um social-democrata, da doutrina social da igreja, etc. E eu lembro-me perfeitamente de lhe fazer perguntas e ele contrariar, e de nós termos essas discussões, porque efetivamente aquilo que eu estava a aprender sozinho, via internet, etc., tem pouco a ver com o que depois é ensinado na faculdade, até porque em boa parte, agora sem querer estar a falar mais disto, para não ser chato, mas a escola austríaca ensina a economia um pouco mais quase num ponto de vista de visão comportamental das pessoas e não tanto aqueles modelos que nós às vezes vemos nos livros de economia mais matemáticos, de micro e macroeconomia. Já vamos aí à escola austríaca, porque há aí um líder político que encara muito, e nós já vamos falar um bocadinho disso, mas tu falaste aí depois do momento em que tu passas das palavras, da ideia à ação. E então aí surge a iniciativa liberal. Eu também sou militante da Yale, aliás, muito também por boa influência tua, e eu acho que aí o papel que a Yale tem feito tem sido muito importante no sentido de quebrar o estigma daquilo que era a organização social que nós temos em Portugal. E portanto, aquilo que eu te perguntava é se objetivamente tu achas que há espaço em Portugal para um partido assumidamente liberal como é a Yale possa vir a ter espaço governativo e não apenas ser partido de oposição, de fazer barulho, de dizer que as coisas estão mal, de apontar críticas, e num cenário hipotético em que a Yale passa de oposição, ou mesmo que agora temos a AD está no governo, portanto é uma oposição um bocadinho em que nós... a Yale está mais próxima da AD do PS, apesar de todas das muitas semelhanças. Quais são as diferenças que tu achas que a Yale deveria ter um partido liberal deveria ter quando é governo e quando é oposição? Certo, não me deixes esquecer de responder às perguntas, mas deixa-me já agora só contar que eu me lembro bem que nós tínhamos ido jogar à bola. Contar esta história, que nós tínhamos ido jogar à bola em Sacavém. Exatamente. E depois, quando estávamos a vir para casa, daqui a uns dias ia haver eleições, e até estava a perguntar: quem é que vais votar? E tu disseste: estou aqui meio indeciso entre a Yale e o LIVRE. Foi o que tu me disseste na altura. Já obviamente parte de uma bolha muito informada, porque em 2019 eu diria que 95% das pessoas não faziam ideia de quem era a Yale. E tu estavas indeciso entre dois partidos muito nicho, por isso aí uma componente um bocado antissistema, vamos dizer, mais tua, mas que ao mesmo tempo queria, vamos dizer, uma alternativa credível, e por isso estavas aí meio indeciso entre esses dois partidos. E eu lembro-me de estar a falar contigo e exatamente... Acho que foi uma boa conversa aquela de carro para perceber aquilo que nós andávamos a dizer muito naquela altura, que é: havia muitas pessoas em Portugal, e ainda há, que se calhar são liberais e não sabem. Acho que esse foi um slogan fantástico aí. Certo, tu és liberal e não sabias. Fantástico. Porque na prática, como também não havia essa cultura e tradição em Portugal, quer de falar de liberalismo, quer de haver um partido liberal, etc., as pessoas nem sequer conheciam a ideologia, digamos assim. E depois foram começando a ver e foi: não, é isto que eu defendo.
Eu simplesmente não sabia que aqui na Europa chamavam liberal a isso. E por isso também a importância, acho eu, de termos criado o partido. E eu acho que criámos o partido não para ser só um partido de protesto. Agora, começando a responder às perguntas. Eu acho que, obviamente, a IEL deve influenciar a governação como já faz hoje e como já consegue, porque há uma maioria parlamentar nova, que algumas das suas medidas sejam aprovadas, ou que mesmo não sendo, depois o governo implementa medidas muito parecidas. Mas acho que vai chegar à altura de darmos esse passo em frente e assumirmos essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade e é muito difícil e, em termos de escrutínio, como sabe, é muito exigente, mas efetivamente há de chegar a essa altura. Nestas eleições não chegou e nós recusámos ir para o governo por um motivo simples. É porque não iria haver uma maioria. Mesmo nós com a AD não iria haver maioria e por isso nós iríamos estar, em termos de negociações, muito na mão da AD, não iríamos ter qualquer poder para implementar as reformas que nós achamos que o país precisa. Coisa diferente será um dia quando nós, mais outro partido, constituirmos uma maioria, aí sim há um maior equilíbrio de poder, porque se um deles sair, acaba-se a maioria, por isso tens alguma coisa para poder negociar. Agora não terias e estarias a ter de, vamos dizer, comer e calar tudo o que eles aprovassem, todas as más medidas também que adotassem, todas estas polémicas, digamos assim, e por isso tomámos essa decisão, mas eu acho que o partido não tem toda uma natureza de partido de protesto. Tem uma natureza de partido de oposição e escrutínio, no sentido em que foi fundado quando o PS estava no poder há muito tempo e por isso a maioria dos anos do partido foram a fazer oposição a um governo, até em parte maioria absoluta. Mas isso não significa que o partido deva continuar só a ser da oposição. Acho que não. Acho que deve ser um partido construtivo e que mais cedo ou mais tarde assuma funções de governo, porque efetivamente boa parte das coisas só podem ser mudadas estando no governo. As propostas que a IEL tem sim, são muito reformistas e transformadoras e bem fundamentadas, ou seja, há um caminho delineado, certo. Ou seja, não é só atirar da boca para fora dizer nós queremos mudar o sistema de saúde. Sim, mas o que eu até estava a dizer era, há muitas dessas medidas que nem sequer dá para executar no Parlamento, exatamente porque boa parte delas são competência do governo. Claro. Percebes? E por isso há muita coisa que nós queremos fazer. Temos, obviamente, estar no governo para as fazer. Sim, acho que o mérito da IEL, um dos grandes méritos da IEL é, além do discurso disruptivo que tem vindo a ter, e particularmente esse slogan do És Liberal e Não Sabias, acho que foi maravilhoso, funcionou muito bem, é o facto das propostas estarem todas devidamente fundamentadas. Depois cada pessoa pode ler, concordar e discordar. Não é só dizer nós queremos mudar o sistema de saúde, mas querem acabar com o SNS, mandar o SNS abaixo. Não, vamos ver qual é efetivamente a proposta que a IEL tem para a saúde, que eu acho que é das melhores propostas que a IEL tem, muito bem fundamentada, que pode de facto ajudar muito o país e Portugal a ter um sistema de saúde sólido. E falando também aqui a nível de propostas e daquilo que é o conceito da visão da IEL e a tua, neste caso, estamos aqui a falar one-on-one, se tu sentes que é possível, ou se isto é um conto de arco-íris, uma coexistência entre um Estado social forte que assegure questões que para mim são fundamentais, como o elevador social e algum tipo de serviços públicos. Há serviços que eu não acho que sejam função do Estado. Estamos de acordo, por exemplo, com a TAP. Tu estiveste na comissão da TAP e aí eu partilho a 100% da posição da IEL. Mas se é possível manter uma coexistência entre um Estado social forte que assegura o elevador social com também uma componente forte a nível de liberalismo económico. O contexto aqui é, por exemplo, falámos do Reagan, por exemplo, do Ronald Reagan. Os Estados Unidos tiveram um crescimento capitalista, sempre foram um país capitalista naturalmente, mas particularmente ali naquela altura e depois com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, teve um crescimento muito forte a nível de capitalismo, mas o Estado social nos Estados Unidos é relativamente reduzido, não é? Portanto, essa componente eles abdicaram e claro tiveram também que se concentrar em orçamentos para defesa, influência geopolítica mundial. Aqui na Europa e no nosso caso de Portugal, se achas que este equilíbrio é possível ou se isto no fundo é um conto de fadas que... Não, acho que é possível algum equilíbrio, mas acho que há um ponto anterior que é, efetivamente, fazendo a analogia
do bolo, não é? Que é muito conhecida, que eu já no outro dia, quando fui ao Ricardo Aruz Pereira, também lhe disse. Todos nós gostávamos de poder distribuir muito às outras pessoas, mas efetivamente, para distribuirmos alguma coisa, e se quisermos distribuir cada vez mais, é preciso que esse bolo cresça. Só assim é que podemos dar mais fatias, digamos assim. Se estivermos sempre aqui a lutar para distribuir um bolo muito pequenino, não é? Vamos estar sempre nesta miséria. E por isso, efetivamente, o Estado Social, as transições energéticas e climáticas, as transições digitais, precisam efetivamente de muito dinheiro. É este o primeiro ponto. E nós, em termos de crescimento económico, temos estado, como sabemos, muito para trás. E por isso o país passa orçamentos, ano após ano, a discutir migalhas. A diferença entre este orçamento da AD e o anterior do PS era mais ou menos 0,1% do PIB. E por isso estamos a distribuir mais um bocadinho para aqueles, aumentamos ali um bocadinho os salários àqueles, etc. Mas não passa disto, não é? Eu acho que é isto que a maioria das pessoas não quer, no sentido em que depois olhamos para outros países onde o salário médio, aqui ao lado, bem perto, é 2 vezes o nosso. Quer dizer, Portugal tem salários médios de 1.500, 1.600 euros brutos. Isso são salários da Europa, vamos dizer, de leste. Quase de leste, sim. Quando nós somos um país da Europa ocidental. E ainda há essa diferença, porque os outros países, boa parte deles, vieram de um bloco da União Soviética, cresceram muito nos últimos anos, mas ainda há, obviamente, diferenças. E nós estamos na Europa Ocidental, mas parece que não estamos, em termos de desenvolvimento económico. Somos aqui um bocadinho quase uma ilha. E por isso acho que é preciso focar a prioridade em pôr o país a crescer. Claro que se tu estás, vamos dizer, na Holanda, ou na Suécia, ou na Dinamarca, ou na Suíça, é muito mais fácil ter esta conversa que nós estamos a dizer. Mas nós ainda não estamos lá, não é? E há 30 anos, usando um caso que obviamente os liberais citam muito da Irlanda, há 30 anos nós estávamos os dois mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento. A Irlanda deu um salto e, com esse salto que deu, não paradoxalmente para mim, mas se calhar para algumas pessoas sim, tem um Estado Social mais forte que o nosso. Mas só o tem porque efetivamente teve esse boom de crescimento económico, também de muitas reformas que foram feitas. Mas também já agora há uma série de reformas que nós, para fazermos, temos que estar, lá está, concentrados nessas reformas que são muitas vezes de longo prazo. E não só em Portugal não tem havido, pronto, e é legítimo, é política, é normal, esse consenso, não é? Nós dizemos, ok, o sistema de saúde está muito mal, vamos aqui consertar uma reforma e nos próximos 10 anos ninguém mexe nisto. Não tem havido esse consenso político, como eu também acho que cada vez há menos esse incentivo para os políticos. Porque nós hoje vivemos muito à volta do ciclo mediático, não é? Os políticos é o que é, para serem eleitos precisam de atenção, para terem atenção precisam de estar não só nas redes sociais, mas sobretudo ainda muito na televisão. Para estar na televisão tens de responder àquilo que são os assuntos do dia aos jornalistas e ficas neste loop em que só respondes às pequenas polémicas do dia, e todos os dias há uma polémica nova, já sabemos como é que isto funciona, que vai passando, não é? Hoje já ninguém... Hoje, não sei quando é que este podcast vai sair, estamos a falar das empresas da empresa familiar do Montenegro, a semana passada era das malas, na semana anterior do PS era a maternidade do Bloco de Esquerda, por isso todas as semanas há um tema novo e nós estamos a discutir essas polémicas do dia de curto prazo sem estar a falar de políticas, não é? Políticas, reformas de longo prazo. E por isso também vai havendo esse desincentivo. Eu não tenho aqui uma solução, uma bola... prata, aqui uma solução mágica para quebrar este loop de ciclo mediático de curto prazo, pensamento político de curto prazo, não é? Tem muito a ver também, se calhar, com o enquadramento cultural de Portugal, não é? Se calhar ainda há muita gente que diz que Portugal vive muito ainda o estigma do Estado Novo, né? Que acabou há mais de 50 anos, e que há muito medo em Portugal de aplicar algumas reformas, precisamente por aquilo que vivemos. Não, mesmo, só para completar isso, eu acho que efetivamente há uma parte cultural que ainda vem daí. Aliás, há duas. Primeiro, havia um Estado corporativo durante o Estado Novo, e em boa parte hoje nós ainda temos muito esse pendor corporativo. Sempre que é preciso... é que eu nem vou falar de uma reforma, mas implementar uma medida que seja um bocadinho mais ambiciosa, tens sempre as diversas corporações, no sentido de entidades interessadas, a passarem-se completamente. Viu-se quando se tentou mexer um bocadinho
nas regras das ordens, como é que foi nos últimos anos, e só o conseguimos porque era uma imposição europeia, senão ninguém faria. E era uma imposição europeia no sentido que era uma das exigências do PRR, por isso para se receber o dinheiro tinha de se fazer aquilo, e mesmo assim mexeu-se praticamente muito pouco. E por isso ainda há um bocadinho essa mentalidade, e mais do que isso sim, uma cultura profundamente antiliberal, que é as pessoas estão sempre à espera do Estado, não é? Imagina, eu concordo, e isto ainda pegando na pergunta anterior, e o liberalismo assenta nisso. Nós achamos que deve haver liberdade para cada pessoa desenvolver o seu projeto de vida, mas também queremos garantir que há um mínimo base de igualdade de oportunidades, uma safety net de onde toda a gente pode partir mais ou menos em condições. Depois não queremos uma igualdade de resultados, não é? Isto é um bocadinho garantir que todas as pessoas podem começar da mesma meta na corrida e com as mesmas condições, mas depois, durante a corrida... garantir que a diferença entre quem nasce em Chelas e na Lapa é a mínima possível. E ambos podem estar ali a concorrer o máximo possível dentro das mesmas condições. Claro que nunca será perfeito, porque é impossível controlar isso tudo, não é? O contexto familiar de cada um influencia imenso o teu desenvolvimento, e é impossível tu garantires que cada pessoa tem um desenvolvimento familiar ótimo e saudável. Isso é a vida normal, mas tentar ao máximo que haja essa igualdade de oportunidades. E depois, quando arranca a corrida, digamos assim, é a concorrência normal e é a vida, e por isso não garantir uma igualdade de resultados, mas garantir que há o máximo de oportunidades, digamos, para que as pessoas partam da mesma base. Por isso é que a educação, obviamente, é tão esse é o tal papel essencial. do elevador social que está. Claro, é um dos papéis. Mas isto para dizer o quê? Mas depois daí para a frente, que era isso que eu ia dizer, durante a tua vida falta muito cultura, lá está, de iniciativa. Eu até tenho refletido um bocado sobre isto, que é no início, e nós usamos, como se está aí a ver, liberal.pt, e na maioria das redes é liberal, a maioria da nossa comunicação é liberal, mas eu tenho refletido cada vez mais que este papel um bocadinho mais ideológico vai sendo cumprido, não é? Claro que queremos expandir muito mais o liberalismo, mas vai sendo cumprido, mas se calhar temos de começar a dar mais ênfase à parte da iniciativa. Porque efetivamente no país, depois, era isso que eu ia dizer, depois quando essa corrida já começou, nós ainda temos muito uma cultura, se calhar do Estado Novo, lá está, de esperar que o Estado resolva, não é? E não tentar que nós, com a sociedade civil, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com as nossas empresas, etc., associações, resolvamos o problema. O primeiro pensamento é sempre: como é que o Estado vai resolver isto? Não, calma, se há um problema, se calhar não tem de ser o Estado a resolver. E eu acho que isto é um bocadinho contra-intuitivo para a nossa cultura portuguesa. Isso é um bocadinho a tua ótica na definição daquilo, e tu falaste isso também no Ricardo Araújo Pereira, daquilo que tu entendes como uma desregulação. Ou seja, a desregulação não é uma bandalheira, não é? É apenas retirar algumas camadas de burocracias que são impostas por terceiros, que não têm nada a ver com as operações do dia-a-dia dos cidadãos e que acabam por ser barreiras ao desenvolvimento. Acho que isso já é um segundo fator. O primeiro fator, que me parece mesmo cultural, é essa vontade de fazermos por nós, e o nosso primeiro pensamento não ser logo como é que o Estado pode resolver isso. Efetivamente, uma das coisas que desincentiva a isso é o facto de haver tanta burocracia, não é? Claro. Isso aí parece-me claro. Depois, claro que há uma diferenciação entre burocracia excessiva e regras que nós achamos que devem existir, e reguladores fortes cumpram essas regras. Mas também, assim, quanto mais regras houver, a lei funciona um bocadinho assim: quanto mais leis existirem, menos as pessoas também valorizam a lei, não é? Porque se tu tens leis para tudo e mais alguma coisa, que sabes que a maioria delas não é para cumprir ou não é fiscalizada, etc., a lei em si perde valor. E as pessoas deixam de respeitar essa lei. E depois tem a segunda componente, que é em relação à justiça. E no outro dia, num evento que acho que tu também foste, eu até falei disto, que é mais do que aumentar penas ou não sei o quê na justiça, é ter a certeza que efetivamente, se eu fizer isto, vai haver uma consequência, não é? Essa certeza da aplicação da lei desincentiva mais do que estar só a aumentar penas. Isto no país de Sócrates e Luís Filipe Vieira. Portanto, isto está tudo um bocadinho relacionado, no sentido em que é um bocadinho esta diferença entre, historicamente, e o liberalismo também vem muito depois dessas duas. Tem aqui duas grandes famílias, uma família mais francesa, uma família mais inglesa.
E esta família mais francesa tem mais a ver com legislar tudo, com um positivismo legislativo em que o Estado efetivamente, e eu gosto de fazer este paralelismo com o desporto, em que o árbitro está sempre a parar o jogo e é interventivo, ok? E o árbitro é na prática um jogador. Enquanto a cultura inglesa, e paradoxalmente ou não, eu acho que não. A Premier League também é do árbitro deixa jogar. Os jogos têm a ver com isso. Há uma cultura mais de deixar jogar, digamos assim. E quando efetivamente é algo para cumprir, o árbitro cumpre, mas do resto há uma cultura um bocadinho de deixar jogar. E eu sempre fui olhando, nunca escrevi sobre isto, acho que estou a dizer isto pela primeira vez até, mas efetivamente fazendo essa comparação com o futebol, uma comparação infantil, claro, mas isso sempre me pareceu que há aí algo cultural, estás a ver? Que há algo cultural nesse paralelismo entre a intervenção do árbitro num jogo e a intervenção do Estado enquanto árbitro na sociedade. A nível dessa intervenção do árbitro, há outro pilar da IEL, e é onde aí que a Iniciativa Liberal acabou por romper com o paradigma em Portugal, o liberalismo económico, que era atribuído até então ao melhor mais à direita, portanto alguma ala do PSD e depois do CDS, sendo o CDS um partido mais de democracia cristã e portanto conservador a nível de valores. A IEL vem introduzir uma componente do progressismo social, cultural, se é que se pode dizer assim. Achas que o Estado tem também um papel neste sentido? Achas que o árbitro neste caso também deve deixar jogar? E paradoxalmente, onde é que entra depois o extremo disto, que é a palavra que está na ordem do dia, que é o wokeismo? Ainda há pouco tempo vimos o Rui Rocha, eu acho que ele falou muito bem nesse momento, a dizer que o wokeismo estava a morrer. E qual é a tua visão em relação a isto? Ou seja, quando é que se passa a barreira entre um Estado que é permissivo e progressista do ponto de vista social, mas que não embarca não embarca na ideologia woke? Eu nunca gostei muito do termo progressista, no sentido em que para mim o Estado não tem de ser progressista nem conservador. Lá está, não é? Para mim, como estávamos a dizer, o Estado tem de ser esse árbitro que deixa jogar, no sentido em que se as pessoas não estiverem a violar a liberdade e propriedade dos outros, o Estado não tem nada a ver com isso. E por isso a palavra um Estado progressista, no sentido em que vai avançar isto nesta direção, para mim sempre me fez confusão, porque para mim não é o Estado que indica nenhuma direção, são as pessoas que escolhem a direção da sua vida. E por isso, para mim, se duas pessoas do mesmo sexo quiserem estar juntas, se quiserem casar, etc., o Estado não tem nada a ver com isso, percebes? Só que para mim é decisão de cada pessoa. E eu não acho que isso deva ser algo da política em si. E uma coisa é dizer o casamento homossexual está proibido. Ok, e a política tem algo a dizer, que é dizer não, as pessoas são todas iguais, isto não viola a liberdade nem a propriedade de ninguém, isto é tudo consensual e voluntário. Esta lei é para acabar, e é uma lei geral a dizer as pessoas juntam-se com quem quiserem. Aí sim, a partir do momento em que isso está feito, eu não acho que os políticos devam dizer que é para ir mais para ali ou mais para ali, porque são decisões da vida de cada um, e nunca me pareceu, vamos dizer, correto tentar procurar ganhos eleitorais com isso. Isto agora é a minha opinião, não é uma opinião partidária, é a minha opinião. Agora, onde é que tu ultrapassas a linha, não é? Obviamente que é difícil. Eu diria que um bom medidor é quando nós começamos a tentar impor só uma visão, ou a tentar proibir pessoas de darem a sua visão. Eu lembro-me, porque uma coisa é dizer não, nós temos de respeitar isto e isto pode acontecer, e permitir essa discussão. Outra coisa é dizer aquela pessoa que não quer que isto aconteça, e nós podemos chamar o que quisermos, conservadores, extrema-direita, fascista, não sei o quê, podem chamar isso tudo. Não podem, a meu ver, querer impedir que essas pessoas também possam falar. E quando nós começamos a ter muito, nos Estados Unidos, no Reino Unido, etc., tentar impedir pessoas de falar, isto aconteceu em múltiplas faculdades, não é? Eu acho que aí se calhar já estamos a passar alguma linha. E curiosamente, o Ricardo Araújo Pereira é uma pessoa, por exemplo, muito mais à esquerda, mas aí eu diria que nós estamos profundamente alinhados em relação a esse pilar, que é a liberdade de expressão. Completamente. Percebe? Eu adoro ouvir o Ricardo falar de liberdade de expressão. E há muitas pessoas de esquerda que batem nele relativamente a isso, mas eu discordo totalmente, e por isso acho que isso é um bom indicador. Quando nós começamos a achar
que é uma prática, eu diria, bastante totalitária, que aquela opinião chateia-me tanto, ou ofende-me tanto, ou o que seja, que não deve ser expressada, eu acho que aí se calhar temos de começar a refletir que se calhar nós próprios, em nome de uma certa causa, em nome de um certo, lá está, progresso, se calhar estamos a retroceder. Eu ontem falei gravei um outro episódio com o Pedro on the Road, e falámos sobre isso, sobre o valor, a importância da liberdade de expressão, porque para mim a liberdade de expressão é precisamente eu poder dizer-te uma coisa que tu vais achar absolutamente obsceno. É eu poder estar aqui e dizer-te uma coisa que tu vais odiar e que te vai ofender. Eu tenho que ter o direito de fazer isso. Pois, como é óbvio, tu tens o direito também de retorquir e tu saberes que é isso que também as pessoas às vezes não percebem. Se a minha liberdade é só eu dizer coisas que tu concordas, e que toda a gente concorda, perde o seu valor. Isso sim é uma discussão também às vezes mais interessante, que é onde é que se separa, por exemplo, os cancelamentos, digamos assim, onde é que essa linha também é ultrapassada. Isso é uma discussão mais difícil de ter, porque efetivamente nós, sendo esses adeptos da liberdade de expressão, o que eu depois também digo é liberdade com responsabilidade. Tu disseste isso, agora 100 pessoas caírem em cima de ti a dizer que tu és um otário, tu vais ter de aguentar, não é? Claro. Porque as outras pessoas também têm liberdade de expressão, claro, depois para te criticar. Mas efetivamente, onde é que há esta linha de separação entre cancelamento ou ser só, vamos dizer, este mercado de ideias de liberdade de expressão, é uma linha mais difícil até para os próprios liberais, porque vamos imaginar que tu disseste isso e que agora do nada há 1000 pessoas a dizer tu tens o cliente Y, esse cliente Y, se tiver coragem e valores, não te contrata mais. Assim, na prática, enquanto liberais, não há efetivamente aqui nenhum problema. Se for só o cumprimento da liberdade e da propriedade, não está aqui a haver nenhum problema nenhum. Pá, estão 1000 pessoas da sociedade, não gostaram do que tu disseste, e estão elas a exercer pressão, e agora a outra pessoa vai tomar uma decisão voluntária, decidir se quer continuar ou se não quer continuar. Mas efetivamente é aqui uma linha muito ténue, né? Entre o que é esta simples liberdade, ou que depois efetivamente nós sabemos que tem consequências reais na vida das pessoas, de às vezes, e até já aconteceu isso, espalharem-se rumores que a pessoa disse isto e depois efetivamente nem disse, e depois isso tem consequências para a sua vida, e por isso sim é uma discussão complicada. Mas pronto, tudo resumido, só para dizer que efetivamente acho que o Estado, o único papel que tem é não impor a sua visão, é deixar as pessoas seguir a sua vida. Falando a nível de impor a sua visão, nestes aspectos mais de cariz social, em temas mais fraturantes, como são, por exemplo, o aborto e a eutanásia, o meu objetivo aqui não é estarmos a debater aborto e eutanásia, é mais o conceito, o background que está por detrás de cada um destes tópicos. Achas que tem de haver um pendor cultural também que pese, ou achas que esse pendor cultural pode-se abdicar dele em prol do progresso? E como é que tu, por exemplo, enquanto católico, não sendo se calhar tão praticante, mas enquanto católico e pelo menos parcialmente crente, como é que vês este progresso? Sim. Já disseste, não gostas muito da palavra. Não, mas eu sei perfeitamente. Mas percebes a pergunta, pronto. Porque para mim é só liberdade, percebes? No sentido em que se uma pessoa quiser ir à missa todos os dias e só quiser ter relações sexuais depois de casar e quiser ter 10 filhos, é uma decisão voluntária da pessoa. E se a pessoa quiser adotar 5 filhos e não constituir família, ou casar-se com uma pessoa de outro sexo, etc., também é uma decisão da pessoa. E para mim cada uma dessas pessoas tomou a sua decisão em liberdade de forma voluntária. E o que eu acho, discordando aí dos dois extremos, é que não cabe ao Estado dizer o caminho tem de ser este ou o caminho tem de ser aquele, não é? Mas desculpa o início da tua pergunta que eu queria responder. Teve que ver a nível, se achas que chega a um ponto em que a componente cultural da sociedade deve também pesar. E neste caso, para temas mais complexos, pelo menos na minha ótica, a eutanásia eu acho que é mais simples, mas o aborto é um tema bastante mais complexo. Assim, de um ponto de vista muito frio agora, porque são dois temas obviamente complexos, se nós assumirmos mais uma vez que a eutanásia, neste caso específico, é uma pessoa, lá está, voluntariamente, conscientemente, de forma livre, pedir a outra que nos mesmos modos, também dessa forma livre e voluntária,
toma uma decisão, se estão as duas pessoas em liberdade, eu não vejo nenhum problema com isso, não é? E por isso para mim é uma decisão muito fácil, embora eu perceba essa parte cultural. Efetivamente o aborto é uma questão muito mais difícil. Sim, porque também concordo. Temos ali uma vida, um projeto de vida que efetivamente não está a tomar uma decisão, nem tem obviamente ainda poderes, digamos assim, para tal. E daí ser uma decisão muito mais complicada, até a nível de liberdade e de propriedade, porque efetivamente é algo que está em ti, digamos assim, na tua propriedade enquanto mulher, mas que também resulta de um ato teu, e por isso também liberdade com responsabilidade é uma questão muito mais... Tem só se lançar dois, não é? É isso, é uma questão muito mais complicada, e depois onde é que começa a vida, então... Não, aqui uma questão muito mais complicada ainda. Eu sei. Estou só a fazer um enquadramento. Era perceber aqui E eu acho que acabaste por responder, e a resposta que eu procurava, que é: chega a um ponto em que, mesmo a nível cultural, há um trade-off, né? Nós temos que perceber, ok, se calhar, e daí eu ter-te perguntado enquanto católico, isto são eutanásia e aborto, são valores que a maioria dos católicos se opõem, certo. Principalmente católicos mais praticantes. Mas eu tenho, na minha visão, e acho que tu também demonstraste ela, que há momentos em que pode haver espaço para um trade-off, pronto. Sim. Não, e isso faz parte, eu acho que isso faz parte também da nossa evolução enquanto espécie. Claro, e a própria política é muito isso, não é? Claro. Muito cedências, trade-offs, perceber que nem sempre vais concordar com tudo, perceber, como eu às vezes digo, não ironicamente, nem eu concordo com tudo o que defendia o mês passado ou há um ano. O próprio pensamento das pessoas evolui. Mas já agora dizer uma coisa, quer dizer, para quem é mesmo católico, as pessoas não vão considerar, acho eu, católico no sentido em que não vou religiosamente à missa todos os domingos, etc. Mas eu tive uma educação católica e rezo regularmente, mas isso é mais a minha fé. Mas eu efetivamente acho que há boa parte daqueles princípios que têm muito a ver com o liberalismo, de todos sermos, num certo sentido, filhos iguais perante Deus, não é? Isso é um princípio, para além do princípio liberal da dignidade da vida humana, é o princípio liberal de nós sermos todos iguais perante a lei. O princípio, sei lá, o mandamento do não matarás ou não roubarás é beabá, direito de propriedade, que é a base do liberalismo. A solidariedade cristã, em boa parte, é também aquilo que o liberalismo advoga, no sentido em que nós não... Como é que eu quero dizer isto sem ser mal interpretado? Não tem de ser sempre o Estado, digamos assim. E por isso a caridade é, em boa parte, um grande peso. Tem um grande peso na religião católica, também tem mais peso noutras sociedades, como por exemplo a americana, que tem um estado social mais fraco, mas tem uma componente de caridade muito maior. Esse sentimento de comunidade, absolutamente derivado desse sentimento de comunidade, que é outra coisa que eu acho que não quero agora estar a dizer que as pessoas têm de ser católicas para serem liberais, nada disso, claro. O princípio liberal da liberdade religiosa é óbvio. Estou só a dizer que acho que há muitos paralelismos. O catolicismo tem muito essa parte da subsidiariedade da comunidade local, a primeira é a tua família, mas da tua comunidade local. O meu liberalismo assenta na descentralização, é o princípio da subsidiariedade puro e duro, e por isso eu acho que há muitos paralelismos. Isto não é o entendimento de toda a gente, não é? O Papa João Paulo II, por exemplo, tinha muito mais este entendimento e era um Papa bastante capitalista, digamos assim. Hoje temos um Papa que, por exemplo, é muito mais social-democrata, socialista, sim. Também derivado das suas origens mais da América Latina, enquanto Papa João Paulo II vem num contexto, quer dizer, de totalitarismos e depois a Guerra Fria, etc. E por isso também há estas divergências ideológicas próprias dentro da própria igreja. Falaste há bocadinho, usaste uma expressão que é o de impor só uma visão. Certo. E isso acho que pode ser aqui uma ponte para um outro tema que acho que é fundamental discutirmos. Nós os dois somos portugueses e cada vez mais caminhamos para sermos europeus, não é? Sim. Passa-se muito a ideia da Europa, e aqui neste caso mesmo falando da Europa especificamente, porque eu queria perceber qual era a tua visão para o futuro da União Europeia. O que é que achas que vai ser a União Europeia daqui a 50, 60 anos? Se achas que nós devemos
de certo modo, abdicar daquilo que é a nossa identidade nacional em prol de valores europeus. Se por outro lado nós não podemos abdicar daquilo que é, no nosso caso, a Portugalidade, e os espanhóis vão dizer a mesma coisa, os italianos, etc. Qual é a visão aqui para a União Europeia? Porque estamos nas bocas do mundo, a União Europeia cada vez, e vemos muito hoje em dia, aqueles memes de inovação nos Estados Unidos, Nvidia, e depois na Europa é as tampas das garrafas. Temos problemas com uma imigração em massa que causa problemas, e isto não tem qualquer componente xenófobo. Eu sou pró-imigração, eu quero ser... Eu viajo o mundo todo, portanto sou completamente um cidadão do mundo. Mas os problemas que nós temos tido na União Europeia, qual é a tua visão para o futuro da União Europeia e que adaptações é que podemos fazer aqui ao modelo que temos? Sim, eu acho que em boa parte nós, derivados do globalismo, vou dizer quase do último século, um bocadinho sem sabermos, somos todos em boa parte cidadãos do mundo por todas as coisas que eu tenho vestido, que tu estás a usar aí, não é? Tu, obviamente, como disseste, e espero que nunca ninguém te acuse disso, mas quer dizer, já viajaste quase 100 países. 100, número redondo. 100 já está no 100? Com o Taquara. Pois é, com o Paraguai. O talho do Taquara. Quer dizer, apanhas boleia de qualquer pessoa em qualquer país do mundo, por isso és provavelmente a pessoa com menos preconceitos de todas que eu conheço, mas de qualquer forma, acho que é importante refletirmos sobre isso. E já agora falando muito rapidamente, obviamente que a Europa sobretudo nos últimos 10 anos, não é? Teve pelo menos 2 grandes crises de imigração, eu diria, e isso está a ter profundos impactos, quer nós queiramos, quer não, inclusive, ou sobretudo também, políticos. Agora, o que é que vem daqui para a frente para a Europa é bastante difícil. Porquê? Porque a Europa não é uma federação, mas nós, enquanto cidadãos, exigimos à Europa que tenha os resultados que outros países têm. Só que a Europa não é um país. Essa é a grande diferença, não é? E por isso nós dizemos a Europa está a ficar para trás nisto, a Europa está a ficar para trás naquilo. É verdade, só que a Europa são 27 países a decidir, com todos os problemas que isso tem. É preciso 3 ou 4 anos para se implementar um pacote em condições. E por isso, um exemplo muito básico. Hoje, sei lá, se tu fores uma startup e quiseres ir para todos os países da União Europeia, para todos os mercados, provavelmente vais ter de ir a 27 notários. Né? Só isso. Sim, né? Só que é isto para grande parte dos temas de hoje em dia. Por isso, eu acho que há uma parte, enquanto liberais para nós é mais ou menos fácil, que tem a ver exatamente com o aprofundamento dessas regras de mercado único a nível de capitais, a nível bancário, boa parte daquilo, vamos dizer, que é a economia no geral e que ainda não está feito. Agora, a dificuldade aqui é quando tu começas a ir para outros temas, né? Então, e defesa? Vamos ter um exército europeu? Sim ou não, por exemplo? Eu ia te perguntar sobre isso e sobre uma visão federalista. Pronto, mas a questão é essa. Quer dizer, eu acho que daqui não há volta a dar, no sentido em que eu acho que não vamos andar para trás, não vamos. Boa parte, eu diria, das pessoas percebeu que o Brexit não teve sucesso e por isso não se vai andar para trás. A Europa não se vai fragmentar. A Europa hoje é, de certa forma, um Estado de nações, digamos assim. Não é um Estado, claro, mas entre aspas, com várias nações que abdicaram da sua soberania em várias partes, mas que ainda têm bastante da sua soberania noutras. E nós vamos jogando aqui este equilíbrio. Mas, efetivamente, os Estados Unidos são um país, a China é um país. Não, e até o Tim Marshall, não sei se já leste livros dele. O Tim Marshall tem um livro, tem 2 livros que são muito bons: Prisioneiros da Geografia e O Poder da Geografia. E ele, quando faz um capítulo sobre os Estados Unidos, ele faz ali uma analogia que eu acho que é um pouco injusta, que é precisamente os Estados Unidos têm uma identidade, conseguem ser muito mais unidos do que a Europa. Como é óbvio. Como é óbvio, né? Os Estados Unidos têm uma identidade nacional em que em Los Angeles, no Alasca e no meio do Texas e em Nova York é a mesma bandeira que se levanta. Mas é isso que eu ia dizer, em boa parte. Na Europa não tens isso, né? Não tens isso. Nós somos portugueses e daqui a
150 km está-se a falar outra língua. Isto na cabeça do americano, isto é mind-blowing. Tipo, eles ficam loucos. Como é que é possível? Então, e a fronteira? Não há fronteira. Tipo, tu passas... Então, mas aqui fala-se outra língua. Sim, aqui fala-se outra língua. Sim. Mas era isso que eu ia dizer. Porque em boa parte... Nós efetivamente temos culturas diferentes, sim, mas também vais a Estados Unidos que são completamente diferentes entre si. Claro. A identidade dos Estados Unidos, em boa parte, também foi criada, percebes? Foi sendo criada. Sim. E por isso, se nós acharmos que eu não estou a dizer que é o que eu defendo, que eu não tenho mesmo ainda, não é ainda, é. O mundo também está a mudar rápido, não é? E por isso faz parte dessa evolução da opinião. Eu sempre fui muito antifederalista no sentido, lá está, em que acho que deve haver Estado-nação, com soberania em várias áreas e vamos fazendo este equilíbrio de ceder, até porque no nosso caso, enquanto português, eu tenho a certeza que Portugal está muito melhor dentro da União Europeia. 100%. Pode haver 2 ou 3 países que acham, não, o meu país que já estava melhor se fosse como a Suíça, fizesse só uns acordos e estivesse fora. Eu acho que efetivamente Portugal esse não seria o caso. Íamos ter políticos a brincar à emissão de moeda, ou uma série de reformas que só são mais liberais, que só são implementadas porque vêm da União Europeia, nunca seriam implementadas, e por isso eu acho que efetivamente estamos, em termos pragmáticos, estamos melhores dentro da União Europeia. Agora, esse caminho para o federalismo, eu diria que mesmo pessoas que eram muito antifederalistas estão a começar a ver, em termos de competição global, que está a ser difícil competir se nós não formos uma federação ou algo próximo disso, não é? Agora, estas semanas isto está tudo mais intenso porque uma nova administração dos Estados Unidos e tu começas mesmo a perceber, ok, nós temos de começar a fazer a vida sozinhos, não é? E mesmo em termos de defesa, quer dizer, pode não haver um exército europeu, mas como no outro dia também estava a ler um artigo sobre isso interessante, pode haver uma espécie de NATO nova só com países da Europa, por exemplo. Achas que este tirar, ou pelo menos o que ele advoga, o que o Trump advoga como tirar do guarda-chuva à Europa, pode ser aqui um momento para a Europa se repensar? Sim, é um bocadinho clichê. E se obrigar a si própria a crescer? Claro, é um bocadinho clichê, mas é sempre aquela coisa de nas crises há oportunidades, não é? E em boa parte, pelo menos na bolha política, digamos assim, eu vejo que está a haver um movimento um bocadinho pró-Europa, não é? No sentido em que quase de reação, que é, ok, nós temos mesmo aqui de começar a fazer alguma coisa enquanto quase continente europeu. Pronto, e o Macron tem liderado várias dessas iniciativas e já o tinha feito há uns anos, e depois a teoria dos círculos dele e isso tudo. Mas efetivamente, ao fim do dia ainda não aconteceu nada. Sabes que eu por acaso, tu falaste aí do Macron e eu dei por mim com um sentimento interessante. O Macron é presidente de França, não é? E portanto é difícil pensar num país europeu em que nós portugueses, mais tínhamos assim picardias, não é? Claro, temos os espanhóis, mas os franceses. As razões francesas. Tudo e mais alguma coisa. O francês é que, felizmente, em 2016 quebrámos a mão a pata, mas a mão do Abel ainda está cá presente. Mas aquele momento em que o Macron faz aquele fact-check ao Trump, ao vivo ali, on the spot, eu senti-me europeu ali. Certo, eu senti-me ali. O Macron, presidente francês, sendo eu português, certo, claro. O Macron, presidente francês, eu senti-me representado, eu gostei. Tipo, não, tu estás lá do outro lado do Atlântico, calma, que nós não somos nenhum tontos. Mas deixa-me dar a minha análise racional. Eu gostei desse momento. É assim. Já agora, muito rápido, Macron, eu tenho sempre mixed feelings já por um motivo simples. Ele em 2019 ele estava a começar e ele apoiou o PS. Isso para mim nunca vai ser perdoado. Mas efetivamente, eu acho que isso era isso que eu estava a dizer. Isso é um exemplo claro do que eu estava a dizer, que isso é uma reação emocional. Exato. Não é? Era por aí, era mais por aí. Isso é uma reação emocional no sentido em que houve aqui um senhor, líder vou dizer do país com mais influência do mundo, que disse isto sobre a Europa, isto e aquilo, e também especificamente sobre a Ucrânia, e nós sentimos aquele quase visceral de sim, é preciso aqui dizer alguma coisa. Por acaso foi o Macron que calhou e teve aquele momento politicamente impecável de o corrigir, e nós ali pensamos, está aqui alguém, não é? Está aqui um líder europeu a representar-me. E nesse sentido, que é o que eu estava a dizer,
se nós caminharmos, era esse raciocínio que eu queria trazer há bocado e depois ali a meio mudámos um bocadinho de tema. Se nós caminharmos para essa semifederação, eu diria, para já que um bom primeiro passo era o presidente ser eleito, não é? Coisa que hoje, como sabemos, não é. Quer dizer, a maioria das pessoas nem sabe, mas votam para os eurodeputados, nas europeias, e depois o resto é lá entre eles e entre os governos dos países. Por isso, uma primeira boa coisa em termos de identidade europeia é tu poderes votar no presidente. Porque tu sentes, ok, começa aqui a haver uma entidade, há um presidente que é eleito pela população. Isso é um primeiro passo. Se alguém for federalista e quiser implementar o federalismo, estes são os meus 2 cêntimos. Esse é um primeiro passo. Segundo passo, que é bastante importante, lá está, tem a ver com a identidade. Em termos visuais, é preciso haver alguma coisa. Em Portugal não há bandeiras da União Europeia em quase lado nenhum. Não há. Eu vou a países da União Europeia que há bandeiras em todo o lado. Vais à Europa de Leste, aos países do Báltico, tu vês bandeiras da União Europeia a torto e a direito. Certo. E por acaso isso é verdade. E muito também, desculpa, como reação ao que eles tiveram, e depois ao processo de integração, etc. Mas é totalmente legítimo. Mas Portugal até é um país bastante europeu. Mas também é difícil haver essa identidade quando tu depois não tens nada visual a criar essa identidade, não é? O que é que nós... Percebes o que eu estou a dizer? Não há nada quase emocional a que as pessoas se liguem. Essa tal emoção que eu senti quando vi o Macron sabem quem é o presidente da Comissão? Representar-me enquanto europeu. Pronto, e olha, já que estamos a falar do Macron, tu aqui há uns tempos perguntaram-te Macron ou Milei, certo. E agora vamos falar aqui do Wolverine argentino. E tu optaste pelo Milei. E eu acho que o Milei é um fenómeno. Gosto, se não se gosta. Eu escrevi um artigo para o Observador sobre os paralelismos entre o Milei e a Iniciativa Liberal. É um facto que desde que o Milei foi eleito que o espaço mediático em Portugal está ocupado pela Argentina como nunca tinha estado. Quer dizer, desde que o Milei, de repente as pessoas lembraram-se de começar a falar da Argentina. A Argentina de repente passou a ser o centro das atenções geopolíticas a nível mundial. Quando o Milei estava em campanha, as pessoas vaticinavam, os mídias, muitos vaticinavam que aquilo ia ser o caos, ignorando como se a Argentina tivesse a viver um conto de fadas até uma eventual eleição do Milei. Eu estive na Argentina antes do Milei ser eleito e eu na altura tinha feito... E depois também. E depois, já lá vamos. Eu na altura tinha feito 2 meses de viagem, tinha estado na Etiópia, no Djibouti e na Somália, portanto tudo estados de um elevado cariz de desenvolvimento económico e social, como tu deves imaginar. Depois passei para a Arábia Saudita, para o Kuwait, vi à Europa e depois fui à América do Sul e terminei na Argentina. Eu na altura não fazia ideia como é que estava a Argentina. Já tinha estado na Argentina em 2018, mas muito pouco tempo. E desta vez decidi, vou à Argentina, vou conhecer mesmo Buenos Aires, decidi ficar uma semana e meia em Buenos Aires. Quando voltei a Portugal, depois desta viagem de 2 meses, e as pessoas perguntavam, estiveste na Etiópia, no Djibouti, na Somália, pobreza. Eu disse, pobreza, onde eu vi mesmo pobreza, foi em Buenos Aires, na Argentina. Aquilo era o caos. Os restaurantes não tinham menus. Ou seja, tinham menu, sim, mas não tinham o preço, porque o preço... Não porque era mais caro comer à noite ao dia, mas porque a inflação era de tal forma que os produtos... Isso variava tanto que eles não conseguiam acompanhar. Tu ias a um banco trocar dólares por pesos argentinos, davas $1, davam 200 pesos. Ias à Calha Florida, em Buenos Aires, e estava um primaço na rua que te dava 400 pesos por $1. Isto é um caos num país que tem... não era um Estado falhado. A Argentina era um país que crescia, dos países mais ricos. No início do século XX era um país brutalmente rico. Até havia visões de que a Argentina pudesse vir a ser os novos Estados Unidos. Tal era também fruto da imigração que teve na altura. O Milei é eleito. No início eram notícias de que a Argentina estava a colapsar por causa do Milei, novamente ignorando o caos em que a Argentina estava. E agora as coisas começam a mudar um bocadinho. Eu voltei à Argentina já com o Milei, fiz questão de ir à Argentina já com o Milei para perguntar a cidadãos do dia-a-dia como é que estava a ser a vida com o Milei. Pode ter sido a bolha que eu apanhei, mas todos me disseram que nenhum me disse que está pior do que aquilo que estava e que ao menos eles agora sabiam com o contar. Há estabilidade. As coisas estão caras, mas há estabilidade. Eu sei que isto hoje custa X, amanhã vai custar X.
está mais caro do que há 2 meses, está. Mas eu sei que, ou pelo menos a variação é cada vez mais curta. Antes do Milei, tu tinhas. O peso chegou a perder metade do valor em uma questão de meses. Isto é de loucos, não cabe na cabeça de nenhuma economia sustentável. Dito isto, há o fenómeno Milei, vai passando o tempo, e em Portugal, claramente, a IEL, não quer dizer a IEL porque os altos quadros da IEL, pelo menos, ainda não se vê assim, idolatrias ao Milei. Claro que há as picardias, como tu foste dar a motosserra ao Ricardo Araújo Pereira, mas eu queria perceber quais é que são para ti os paralelismos entre a IEL e o Milei, qual é o ponto em que o Milei vai, que a IEL já não vai. Sim. E depois também a outra componente, que é a guerra cultural de que o Milei fala. Sim. E que se calhar o Milei vem a Portugal, olha para o programa eleitoral da IEL, vê a IEL com bandeiras arco-íris e diz: pá, estes gajos são malucos, boquistas, afuera, pronto. Certo. Qual é aqui a tua visão sobre este fenómeno político sim. É assim, que nós vivemos? Primeiro, para acabar em relação já agora à última pergunta, fazendo esta transição, um dos pilares, acho que até é um mandamento, penso eu, é que efetivamente não há idolatria no catolicismo sem ser a Deus. E eu acho que isso é um princípio base do liberalismo, que é nós não idolatramos o Estado e temos muita desconfiança de concentração de poder no Estado e noutras grandes entidades, exatamente porque sabemos que os humanos são humanos. E sendo humanos, vão sempre errar. E é por isso que nós defendemos separações de poder, instituições fortes, limitações, e por isso não há ídolos, não é? E eu não concordo com tudo que o Milei defende, tal como, mais uma vez, acho que não concordo com nada que, escolhendo um único político, não consigo dizer nenhum, olha, concordo com tudo. E eu acho que mesmo as pessoas no geral não conseguem. Quer dizer, eu concordo com ideias de Macron, sim, concordo com ideias do Biden ou do Trump, concordo com algumas ideias, não defendo nenhum como ídolo. Já agora, para dar este apontamento muito curto, em janeiro, nós estamos em fevereiro, em janeiro, o Trump deportou menos pessoas que a média do Biden no último ano. Sim. Por exemplo, se nós agora formos perguntar às pessoas que gostam, que votariam obviamente no Biden, as pessoas vão te dizer que não concordam com isso. Mas não concordar com isso não quer dizer que no fim do dia, entre eles os dois, não escolhessem o Biden da mesma. E os números acho que ainda eram mais chocantes com o Obama. Certo. E aqui eu estava a fazer esta ponte para quê? Ali o que estava em causa naquela eleição era escolher entre o Milei e o movimento novo de mudança, em que boa parte das ideias de reforma do Estado são liberais, ou uma continuidade de um grupo de pessoas, muitas delas já condenadas por corrupção, aliás, algumas já depois da eleição, que não só estavam nesse, vamos dizer, regime de corrupção, como efetivamente têm levado o país à desgraça. E por isso, o que é difícil de compreender cá é um bocadinho isso que tu estavas a dizer, que é muito fácil estar na televisão e mandar uma boca ou perguntar a um político: mas o Milei disse isto sobre whatever, sobre a LGBT. No dia a dia, aquelas pessoas, como tu bem estavas a explicar, não sabiam, há quase 2 anos, um ano e meio, não sabiam o que é que ia acontecer no dia seguinte. Literalmente não sabiam o que é que ia acontecer. Isso eu sei. No dia seguinte. E por isso, entre mudar o regime ou continuar naquele regime, obviamente, foi isso que eu disse na televisão, depois andou a rodar os jornais todos, obviamente que eu ia escolher, que ia votar no Milei. Não tenho a mínima dúvida de que eu naquela eleição votaria no Milei. Agora, sobre as coisas que eles estão a fazer, há muita coisa com a qual eu concordo. Descongelamento de rendas na habitação e, já agora dizer isto, o preço caiu a pique. Não vi nenhuma notícia em Portugal a dizer que o preço das rendas na Argentina tinha caído. E nós com um grave problema de habitação. Porque até podíamos dizer: olha, vamos ver o que é que estes gajos fizeram. Mas não, nem isso. Deixa-me, tu estás a tocar aí num ponto interessante. Que eu agora, quando estive na Argentina, pós-Milei, e estive lá estive com um amigo meu que por acaso já não havia há 9 anos. A última vez que eu tinha visto tinha sido no Myanmar. Tinha dormido na rua no Myanmar, daquelas histórias de viagem. Certo. E encontrei-o passados 9 anos, temos um bocado à conversa. Ele viaja ao mundo e é esse tipo, aqueles nómadas digitais que escolhem uma cidade para viver e fica lá. E ele disse precisamente isso, que ele ficou chocado com os preços da habitação em Buenos Aires.
do quão acessível era, comparado principalmente com o resto. Ou seja, ele via que muitos produtos do dia-a-dia estavam caros, muito caros, mas que ele pagava uma renda que era uma pechincha para viver no bairro, num bairro de alto nível de Buenos Aires, que é o bairro de Palermo, que é o melhor bairro de Buenos Aires. Por isso, ele é a prova viva disso. Só para terminar o raciocínio, que houve sucesso nessas políticas de habitação, não vi uma notícia cá. Sendo que no outro dia, como até te disse, já vi notícias a falar dos incêndios na Argentina. Pronto. Segunda parte, a um nível mais simbólico, houve várias medidas com as quais eu concordo, redução de subvenções a partidos, fim de alguns privilégios que havia, mas também medidas mais estruturais a nível da função pública. Houve muita gente que efetivamente, sim, eles mandaram embora e disseram, nós não precisamos destas funções. Obviamente que há aqui um período de transição difícil para aquelas pessoas, não é? Que vão ter de encontrar outro emprego, mas aquilo é dinheiro dos cidadãos, não é? Aquelas pessoas, nós não podemos esquecer isto. O Estado funciona com dinheiro que as pessoas pagam dos seus impostos e por isso cada euro que estamos a gastar ali estamos a tirar a alguém. E por isso há efetivamente uma série de pessoas ou de funções que não são necessárias. Se não são necessárias, nós vamos devolver o dinheiro às pessoas que estão a trabalhar e que estão a produzir e que efetivamente estão a gerar aquele dinheiro. Tu conheces o binómio do Friedman, que o Milei também aplica, que é há o nosso dinheiro, o nosso dinheiro e o dinheiro dos outros, e depois há eu gastar o dinheiro em mim ou gastar nos outros. O melhor binómio é eu gastar o meu dinheiro em mim, porque eu sei o quanto ele custou o quanto custou a ganhar. Tens incentivos a gerar e eu bem? Tenho o incentivo a gastá-lo bem. O pior que pode acontecer é eu, com o dinheiro dos outros, gastá-lo nos outros. Claro. E o problema... E o Milei vê o Estado nisso, pronto. Isto é também um princípio, para mim, é um dos princípios do liberalismo, que é... Nós delegamos, para mim, poucas funções, mas não é o caso, no Estado, não é? Em algumas pessoas. Mas nós nunca nos podemos esquecer que lá está, essas pessoas, enquanto políticos, os incentivos... que têm, digamos assim, estão um bocadinho distorcidos. Porque, exatamente pela natureza das funções. Uma empresa privada ou uma família ganha o seu dinheiro, é responsável por esse dinheiro. Se tiver prejuízos, terá responsabilidades. Se tiver lucros, decidirá como investir. Os políticos, o Estado, isso não acontece no sentido em que, no Estado, e aqui entendo obviamente também a administração pública, porque o dinheiro não te sai do bolso. Não é? Claro. Tu tens um fundo ilimitado que é o bolso do dinheiro dos contribuintes. E por isso, se tu tiveres a tua própria empresa ou este projeto, ou agora tu vais abrir um projeto, como eu sei, tu vais pensar, ok, eu estou a gastar este dinheiro aqui, será que isto vale a pena? Porque eu efetivamente vou gastar dinheiro nisto. No dia-a-dia, boa parte da administração pública não tem incentivos para pensar se vale a pena ou não vale a pena estar a gastar aquele dinheiro ali. Simplesmente, vai gastar. E se precisar de outra coisa, vai logo gastar. Não vai pensar em soluções de se calhar não vou fazer isto, mas vou fazer aquilo porque é mais produtivo, porque percebes? Por isso os incentivos estão um bocadinho distorcidos. Uma das medidas que nós agora, que eu consegui agora passar Iniciativa Liberal, mas fui eu que coordenei o processo, a apresentar neste orçamento e foi aprovada, e o Governo vai começar esse piloto, é tentar mudar um bocadinho esse incentivo, dizendo aos funcionários públicos: as poupanças que vocês conseguirem, tentar incentivar um bocadinho a cultura boa gestão. Se vocês estiverem num departamento e identificarem ineficiências, as poupanças que vocês conseguirem, vocês ficam com uma porcentagem. Para tentarmos incentivar de alguma forma a que as pessoas procurem essas ineficiências, não é? E de alguma forma tenham aqui um pequeno prémio por as identificar. Porque senão as pessoas não têm incentivo nenhum a gastar menos, digamos assim. Para acabar o fenómeno da Argentina, mais uma vez. Onde é que tu achas que vai o ponto? Eu acho que há imensas diferenças. Ou seja, onde tu achas que o Milei vai um bocadinho mais além. Por exemplo, o Milei diz claramente que para ele tem uma visão que o Estado quase não deve existir, não é? E que o mercado resolve todas as suas falhas. Sim. É a visão do Milei. O mercado resolve todas as suas falhas e o Estado nunca deve intervir. Ele disse isso agora há pouco tempo numa entrevista a uma revista francesa. Tu partilhas desta visão de que o mercado resolve tudo e que o Estado nunca deve intervir, ou achas que isto é um ponto em que o Milei está um bocadinho mais à frente, no sentido a querer levar as coisas a um ponto de ruptura ainda maior? Certo. Não me deixes esquecer duas coisas: o tipo de discurso dele e a relação com os Estados Unidos. Respondendo a isso muito rapidamente,
ele também faz sempre uma separação, ele diz isso nas entrevistas, entre aquilo que é a teoria e o princípio ideológico e aquilo que é a prática governativa. E o que ele diz é: o meu caminho é este, a minha visão está ali, é uma visão em que, como ele disse ao Economist, o meu desprezo pelo Estado é imenso, no sentido em que, lá está, eu acho que as pessoas, as empresas, a sociedade civil, o mercado conseguem a maioria, a esmagadora maioria dessas funções, e o Estado tem todos estes incentivos perversos para não conseguir. Mas depois ele também diz que, de forma muito prática, há um sistema em vigor, há regras de jogo que ele tem de cumprir e que vai cumprir, e por isso, efetivamente, há uma diferença entre a teoria e a prática. Para mim, a nível ideológico, o Estado tem funções essenciais a garantir de segurança e defesa. Exatamente. Depois tem uma parte que está relacionada com isto, que é negócios estrangeiros, a relação do Estado-nação com outros, e depois, além da justiça, que em boa parte também deve ser um monopólio do Estado, embora não completo, porque há uma parte privada aí, há uma componente privada, mas depois há duas áreas para mim essenciais, e eu acho que o Milei, obviamente, em termos práticos, segue isso também, que é saúde e educação, em que o Estado não tem de ser o prestador, mas tem de garantir que as pessoas têm acesso, não é? Ele na Argentina, por acaso agora não sei o que é que ele está a planear fazer, na campanha ele andou a falar muito da questão do voucher, tem imensas prós e imensos contras, mas só para dar o exemplo de que... Para a educação. Sim, para a educação, mas que efetivamente há essa componente pragmática dele, que é dizer: o Estado não tem de ser o prestador, mas o Estado vai garantir, não é? Vai dar o dinheiro diretamente às famílias para elas escolherem a sua escola. Agora não estou a discutir a medida em si, estou só a dizer que a nível ideológico ele está a dizer que efetivamente o Estado tem ali um papel de garantir que aquelas crianças andam na escola, só que as famílias que possam escolher a escola, seja pública, privada, etc. Mas isso, alguma diferença, digamos, para aquilo que é a visão mais teórica dele, não é? Onde nós se calhar diríamos: ok, então não teria que por ideia. Então aí se calhar nem o Estado tem essa função. E por isso há aqui uma diferença que eu acho que ele vai referindo entre a teoria e a prática. Outras duas coisas que eu queria dizer: discurso há uma grande diferença. E relações internacionais. Uma das coisas que as pessoas... E eu acho que também importante para mim é de Israel também. Uma das coisas que as pessoas até me dizem muito, por acaso, até pessoas mais velhas, é uma coisa que eu gosto muito de si na televisão, é que o Bernardo tem uma postura muito serena e muito calma, independentemente do que está a acontecer. Milei tem a postura ao contrário, não é? mas boa parte da persona dele é isso, não é? É aquela extravagância. E tu vês o gajo em episódios com o Lex Friedman, por exemplo, que ele até está num registro um bocadinho mais calmo, mas depois chegam ali tópicos e temas em que ele começa logo ali a borbulhar. Sim, mas aí é muito calmo. Ele faz bem isso, que é, por exemplo, tu vês, sei lá, agora há menos comícios porque não estão em campanha, não é? Mas ele entrava aos gritos, a cantar, aos saltos, não sei o quê, o cabelo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois, quando começava o discurso, ele põe os óculos e é um professor. Está a ler um papel. Sim. E por isso ele também consegue fazer esse balanço. Mas de qualquer forma, em termos de discurso, eu acho que tem muito pouco a ver connosco, eu diria, em termos de tipo de formato de discurso, por exemplo. Em relação à outra parte da guerra cultural, essas internacionais. Certo, aí a seguir. Da guerra cultural, efetivamente, parece-me haver uma diferença, digamos assim. Primeiro, a nível, como eu estava a dizer, de discurso, no sentido em que aquilo que eu há bocado disse, de forma mais calma, de o Estado não impor uma visão, eu acho que é isso que ele tenta dizer. Só que ele às vezes, obviamente, agora está-me a faltar a palavra, mas extravasa completamente, claro, a nível de forma. E depois também há muita coisa, vão-me perdoar, mas é assim, que os mídias passam de forma diferente, claro, e depois eu vou ver as declarações, claro, e é bastante diferente, claro. Mas de qualquer forma há uma diferença, por exemplo, em relação ao aborto, que ele é contra o aborto. Eu até X semanas, por exemplo, sou a favor, mas mais uma vez, ninguém vai concordar com tudo em todo o lado. Há muitos liberais em Portugal que eu conheço, e não vou agora dizer que não são liberais porque têm uma posição diferente da minha no aborto. Desculpem-me, não vou dizer isso. De qualquer forma, isso sim, talvez mais importante é, há ali, não nos podemos esquecer que a Argentina está no continente americano. América do Sul, América do Norte, mas eles são muito influenciados, tal como a política no Brasil é bastante influenciada pela América. E em boa parte, e aqui sim ainda tem mais peso, a Argentina precisa dos Estados Unidos, né?
E por isso, mesmo que haja algumas discordâncias, eu acho que o Milei nunca vai enfatizar muito, porque ele está ali numa dependência quase económica, não é? O Milei sempre foi, nestes 2 anos, muito a favor da Ucrânia. Mas eu não o estou a ver aí fazer um tweet a dizer o Trump teve mal em dizer isto da Ucrânia. Ele não vai fazer isso. Para mim, por um motivo muito pragmático, que a maioria das pessoas nem sabe, mas é a Argentina precisa dos Estados Unidos por causa do FMI, primeiro. Porque os Estados Unidos ajudam muito a suavizar as condições que a Argentina tem. Depois precisa dos Estados Unidos devido à parte óbvia comercial. A Argentina não vai estar num bloco... não vai estar porque o Milei não quer, poderia estar, mas a Argentina não quer ter uma relação de dependência nem com a Rússia nem com a China, e por isso, evitando esses dois, precisa só lhe resta um. E obviamente que há ali uma ligação, quer dizer, também cultural, histórica, obviamente legítima. E por isso, eu não faço... Eu acho que é um ataque fácil de alguém de esquerda, que é dizer, tu disseste bem do Milei aqui, o Milei dá-se bem com o Trump, tu gostas muito do Trump. Pá, não, eu nunca disse bem do Trump em lado nenhum. Eu sempre que me perguntaram até, disse sempre que votaria no outro candidato, nas 2 eleições. Só que acho que efetivamente há uma grande diferença entre o Trump e o Milei. Embora a nível de estilo e a nível público, nunca me pareça que o Milei o possa dizer, não é? Milei, das primeiras coisas que fez foi tirar tarifas comerciais de uma série de coisas. Trump, a primeira coisa que está a fazer é implementar ou subir tarifas. Pois só isso é uma diferença para a Argentina muito importante. Mas agora não me parece que o Milei possa, a nível de... está a fazer o melhor para proteger o país, não é? Não pode quebrar essa relação. A política é muito esse jogo de xadrez, não é? Claro. Tens de fazer concessões aqui e ali para... É o trade-off que falávamos. É o trade-off que falávamos. No caso em que há claramente um país que economicamente está muito mal e está agora devagarinho a ir recuperando e precisa de ser amigo de outros países. Boa. Olha, vamos fazer aqui a última pergunta. É um tema que não tem nada a ver com o que nós falámos até agora, mas eu acho que é interessante abordarmos, porque falamos muito fala-se, e eu acho que adequadamente, da teoria da ferradura, né? Como os extremos se tocam. E para mim, eu já tive esta conversa, no outro dia tive essa conversa estávamos num jantar com amigos e estávamos a falar sobre isso. Qual é o ponto em que os extremos se tocam? Porque para mim, na minha ótica, a extrema esquerda é relativamente fácil de definir, de um ponto de vista académico. Claro. Não estou a dizer de partidos vamos esquecer partidos. Certo. Não estamos a falar de partidos. Aqui não há partidos, é meramente um conceito. Extrema esquerda é fácil de definir, ou seja, coletivização da propriedade toda pelo Estado, não há propriedade privada, e portanto todo o povo trabalha em prol do Estado que vai redistribuir a riqueza gerada, muito ou pouca, pelo povo em si. Portanto, o modelo já foi praticado, uns dizem que nunca foi, outros dizem que foi, mas pronto, academicamente este é o conceito da extrema-esquerda, que inevitavelmente culmina com supressão de liberdades individuais, né? que para mim são fundamentais. Eu tenho mais dificuldade em definir academicamente, seguindo este raciocínio, a extrema-direita, ou seja, porque o caminho para a extrema-esquerda começa com uma maior presença do Estado, uma maior presença do Estado, uma maior presença do Estado, até que depois, pumba, é só Estado, é tudo Estado. Qual é, seguindo este raciocínio, o caminho para a extrema-direita e depois qual é o momento em que eles se tocam? Se é que este momento existe ou se... Não, é assim, é óbvio que esse momento em que se tocam existe, a dificuldade está em definir quais é que são essas entidades que efetivamente depois se estão a tocar. E olha, pegando um bocadinho naquela imagem que estava ali da líder da AfD, e olha, agora as eleições na Alemanha tivemos e é muito difícil definir, mas eu até te pergunto, se tu visses um cartaz a dizer sair da União Europeia, uma política patriótica, proteger as indústrias e os trabalhadores nacionais, é muito difícil dizer, no contexto europeu, se isto é um cartaz de um partido de extrema-direita ou de um partido de extrema-esquerda. É muito difícil. Tu tens cartazes, literalmente, do PCP e do MRPP e afins, a dizer uma política patriótica de esquerda, sair do euro,
lá está um certo protecionismo das nossas indústrias, um certo nacionalismo económico que muitos países, que muitos partidos de extrema-direita também têm. Aliás, agora há um partido, por acaso acho que não conseguiu entrar porque a Alemanha tem 5% de threshold para tu entrares e acho que eles tiveram 4,9 ou assim, não tenho a certeza se entraram. Mas há um partido na Alemanha em que está muito difícil, eles não conseguem definir, e há essa discussão académica, se é um partido de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Porque efetivamente é um partido que supostamente é muito mais à esquerda, mas que depois também é contra a imigração. E sendo contra a imigração e juntando esta retórica antissistema, trabalhadores versus elites, juntando essa retórica protecionista e nacionalista, que hoje boa parte da nova direita tem, não é? Eles não sabem. Yeah. E tu até vais, sei lá, vais à Wikipédia desse partido e vês. Agora, se conseguirem pôr aí os resultados das eleições, eu abro-vos aí. Não é a AfD, não é a AfD. E vês lá a discussão dos académicos e dos jornalistas a dizer não, eles são de extrema-direita ou eles são de extrema-esquerda. E por isso, essa discussão efetivamente hoje acontece mais também. Porquê? Porque eu diria que nos anos 80, lá está, e nos anos 90, depois derivado daquela revolução cultural, carreguem aí no BSW. E está, boa sorte a ler isso. Exato. Acho que é isso. Exatamente, também à esquerda, com o objetivo. Pronto, saíram deste partido que era à esquerda, deixaram a esquerda. Tens de ir mais para baixo. Mas imagina, está ali a dizer, tu consegues ver populismo de esquerda, nacionalismo de esquerda, conservadorismo social. Só isto já é assim meio estranho. Antinato, euroceticismo, esquerda, extrema esquerda. Faz aí Ctrl F imigração, só para eu vos mostrar. Associado a isto que eu estava a dizer, enquanto eles procuram, incluem, estás a ver, novas restrições à imigração, um plano de globalização, oposição à política verde, fim da ajuda militar à Ucrânia. Sim. Por isso, a retórica anti-globalização e anti-imigração, que é boa parte da agenda dos partidos de extrema-direita, desta nova direita, é, por exemplo, a retórica deste partido de esquerda, extrema-esquerda. E por isso que há muitos pontos onde se tocam, eu tenho a certeza, e era isso que eu ia dizer, que nos anos 80, a direita mundial, sobretudo influenciada pela direita americana, era uma direita pró-globalização. Claro. Antinacionalista, no sentido em que havia um patriotismo, claro, mas há esse globalismo. Não há uma política externa de isolacionismo, como sabemos, era pelo contrário. Hoje, esta nova direita mundial, obviamente muito influenciada pelo Trump, é nacionalista, isolacionista, protecionista, não é? É a favor do livre comércio e do livre mercado, vamos dizer, global, anti-imigração, e por isso há um blur, não é? Há aqui uma confusão grande de termos, e por isso os dois tocam-se. Agora, eu não sei, não consigo definir exatamente, não é? Depois podemos começar aqui a entrar. O caminho para a extrema-direita acaba por ser o retirar do papel do Estado em vários aspectos, até que depois terminamos culminamos em oligarquias que, como tu estavas a dizer, acabam por ser a entidade que governa o país, que regula o país. Imagina, eu acho que podia ser muito simplista enquanto liberal e dizer... não o estou a fazer aqui porque isto é um podcast e posso falar mais, mas se fosse 20 segundos na televisão, e eu já o disse e não tenho problema nenhum em dizer, que é, enquanto liberal, nós queremos menos Estado, descentralização de poder, maior poder nas comunidades e nos indivíduos. A partir do momento em que alguém quer o extremo oposto, não é? E quer cada vez mais coisas no Estado, para o Estado impor a sua visão, seja para um lado ou seja para o outro, eu acho que isso é a identificação de um dos extremos. Sim. Mas claro que isso é simplista, no sentido em que depois começamos a ter questões de xenofobia, de imigração, etc., em que claramente há muitas diferenças. Mas eu sei que há muitos temas também onde os extremos se tocam, percebes? Mas estar a definir o que é extrema-direita ou o que é extrema-esquerda é sempre é uma discussão muito gira, e eu tive no outro dia também saímos sem resposta, porque de facto o caminho para a extrema-direita o consenso nós vamos para ok,
o Estado vai saindo e começam-se a gerar as oligarquias que de uma forma... Mas isso é uma nova extrema-direita. Sim, sim. Porque antes, quer dizer, a extrema-direita não era isso, era efetivamente Mussolini, tudo no Estado, os fascismos, etc. Efetivamente havia tudo no Estado. Agora estamos a ter aqui um mix de conceitos que é... Há uma certa retórica dessa nova direita de anti-Estado, no sentido de alguma diminuição do Estado, mas que ao mesmo tempo esse Estado usa o seu poder para impor certas visões, digamos assim, mas ao mesmo tempo há uma confusão, vamos dizer, entre o Estado e alguns grupos, oligarquias, etc., em que na prática existe essa concentração de grande poder na mesma, mas vai mudando um bocadinho de entidade, ou as entidades estão meio confusas. Mas isto também, eu diria que estamos a falar de um caso muito específico, é a América. Pronto, ainda não estou a ver isto assim a espalhar-se. É uma nova, vamos dizer, se calhar vaga que vai começar, não faço ideia, mas essa quase confusão. Agora por acaso lembrei-me disto, vi uma série que está na Netflix, que é o Day Zero, é curta, 6 ou 7 episódios, e depois é um bocadinho isso, eles põem lá uma miúda de uma tecnológica, que na prática é o Musk, e depois o Musk, lá, a miúda lá da série, tenta com outros políticos meio que dar um golpe, estás a ver? É esta aqui, é muito engraçado. Dia zero. E por isso isto é muito a realidade dos Estados Unidos, ponto. Se isto agora se vai expandir, não sei. Mas efetivamente aquilo que era a direita tradicional americana, né, que vinha em boa parte dessa escola do Reagan. Do Reagan, que é um dos grandes presidentes americanos. Está a desaparecer. E tu tens algum movimento republicano, vamos dizer, para o Reagan anti-Trump? A questão é que o Trump tem muita influência popular. E o que depois acontece é que as pessoas querem ser eleitas a seguir, não é? Querem ser governadores e depois vai descendo, todas elas de alguma forma sentem-se na obrigação de... Não, e querem beber desse capital, claro. Não é? E se efetivamente 50% das pessoas está a dizer que gosta do Trump e vota no Trump, tu depois vais ter eleições estaduais ou locais, também tens de ter a noção do que é, mesmo enquanto republicano, estar a dizer completamente. Depois depende muito dos locais, dos sítios do país. Mas esse movimento republicano anti-Trump existe, e eu em boa parte revejo-me nele, porque entre os dois partidos eu sempre gostei mais do Partido Republicano, também muito influenciado, claro, pelo Reagan, e existe algum movimento republicano anti-Trump, mas claro que ainda não tem... Eu por acaso está longe de conseguir controlar o partido, está muito longe. Até à última eleição eu teria sempre votado no candidato democrata, do Partido Democrata. Nesta aqui eu também, claro, não é? Porque remédio. Mas esta última eleição, eu fiquei com mais dúvidas. Eu acho que a campanha do Partido Democrata foi horrível, absolutamente caótica, foi um estupidificar do eleitorado de alto a baixo. Foi uma campanha focada em problemas de uma certa camada elitista intelectual. Claro, mas isso já foi acontecendo. Daquele partido, e eles pagaram muito caro a fatura, e eles e o mundo todo, porque agora temos à frente dos Estados Unidos aquilo que temos. Só para não me alongar muito, mas só acrescentar uma coisa, que é, eu não tenho dúvida nenhuma que isto é uma reação. Sim, é isso, é mesmo uma reação. E é uma reação a todos esses excessos, não é? E depois alguns muito públicos, algumas notícias caricatas, etc. Mas é uma reação a estes excessos, e quando as pessoas reagem, digamos assim, pegam no, vamos dizer, na ponta mais acessível, a ponta que está mais ali próxima, e vão buscá-lo, pronto, e mais depressa vão perdoar outras. E o Trump faz muito uma coisa que é engraçada para quem quase a nível de ciência política, não engraçada a nível de sociedade, mas que é, agora falando também nestas semanas, que é, ele diz 3 ou 4 coisas sobre o mesmo tema que não são bem coerentes entre si, e lança um bocado o caos naquele tema, ok? Um brainstorm quase. É um bocado tipo para despertar. Eu não estou a querer desculpar nada, estou a dizer as coisas como são. Ele diz efetivamente coisas que são contraditórias. Também, quem gostar mais de uma parte gosta mais daquela, o outro gosta mais daquela, mas isto confunde um bocado os temas. E boa parte dessas coisas ele às vezes acaba por nem fazer. É só mais para despertar reação e para puxar a janela para aquele lado ou para aquele lado, também a nível de negociações.
Porque boa parte daqueles headlines que nós vamos vendo nas notícias, tu depois vais ver e acabam por nem acontecer. Sim, sim, sim. Que é uma coisa que depois as pessoas não se dão ao trabalho de ver, mas acabam por nem acontecer, mas gera a confusão, não é? Ainda agora sobre isto da Ucrânia, o gajo há uma semana, naquele post que ele escreveu, lá estava uma frase clarinha em que dizia que o Zelensky não tinha eleições, era um ditador. Ele ontem já estava a dizer: eu chamei ditador ao Zelensky. Não pode ser, não acredito. Claro. Mas, eu acho que isso é um discurso aceitável para... Não, isto não é aceitável para o presidente. Não, é aceitável para se nós estivermos no gás da Alfama, não é? Ali a discutir, claro, é isso. Com um palitinho na boca e a beber um bagacinho. Não é aceitável quando és o presidente da maior potência militar, claro, do mundo. Bernardo, olha, obrigado por estares aqui. Bro. Foi uma ótima conversa. Se gostaram, deixem um like, comentem aí o que é que acham que é a extrema-esquerda, a extrema-direita, deixem os vossos comentários, partilhem para isto chegar a mais pessoas e até à próxima.